Olá a todos, meu nome é Gabriel e eu vou apresentar o trabalho Efeitos no grau de ionização de quitosanas modificadas com grupos aminos secundário e terciário. A quitosana é um biopolímero obtido a partir da quitina, com baixa toxicidade e alta biodegradabilidade, e em faixas de pH ácido, a quitosana adquire uma carga positiva, podendo ser utilizada em estratégias de terapia gênica. Essa terapia gênica, que segundo a agência americana FDA, é o uso terapêutico de modificações ou manipulações da expressão gênica. Nesse contexto, a quitosana carregada positivamente iria se complexar com a molécula de RNA carregada negativamente, formando nanoestruturas estáveis capazes de silenciar genes causadores de doenças. Entretanto, há um limite nesse uso da quitosana que se deve ao fato dela não estar ionizada em faixas de pH fisiológico entre 6,5 e 7,5, havendo a necessidade de aumentar a faixa de pH no qual esse polímero fica ionizável, como por exemplo com o enxerto de aminas terciárias, presentes em moléculas como o dipeia e o DI, sendo este o principal objetivo desse trabalho, o enxerto dessas moléculas nas cadeias de quitosana e a posterior avaliação do grau de ionização dessas cadeias modificadas. Para isso, inicialmente foi feita a desacetilação de cadeias parcialmente acetiladas de quitosana em excesso de hidróxido de sódio para obtenção de cadeias altamente desacetiladas, e posteriormente o enxerto das moléculas de dipeia e DI para obtenção de monômeros substituídos. A ressonância magnética nuclear do hidrogênio foi utilizada para aferir o grau de desacetilação e de substituição dos polímeros, sendo que para os substituintes com dipeia foi utilizado um pico referente a 12 hidrogênios pertencentes nesta molécula e foi calculado o grau de substituição de 33, 47 e 65% em 3 polímeros modificados. Em relação ao DI, foi-se utilizado um pico referente a 6 hidrogênios pertencentes à molécula de DI e calculado um grau de substituição de 45%. Em ambos os casos, o grau de desacetilação foi verificado a partir do pico referente aos 3 hidrogênios do grupo acetil e calculado um grau de desacetilação de 98% para os 3 polímeros modificados com dipeia e 75% para o polímero modificado com DI. Em relação ao grau de ionização, ele foi verificado a partir de titulação potenciométrica de todos os polímeros sintetizados, e entre o período de submissão de resumo de preparação da apresentação, eu conduzi uma segunda titulação, dessa vez condutimétrica, com todos os polímeros sintetizados, à exceção do DI45. Com os dados de potenciometria da primeira titulação, foi possível obter os pontos de inflexão desta titulação a partir da derivada do pH em relação ao volume de base adicionado, e esses pontos de inflexão foram utilizados para o cálculo do grau de ionização alfa durante toda a titulação. E o que a gente pôde observar foi que, em faixa de pH fisiológico, todos os polímeros modificados apresentaram um grau de ionização superior ao polímero não modificado, com destaque ao de pé 47%, que apresentou um grau de substituição de 3 vezes maior em relação ao polímero não modificado. De maneira análoga, com a segunda titulação, foi possível se calcular o grau de ionização a partir dos pontos de inflexão obtidos da potenciometria. Mas também foram obtidos pontos de inflexão a partir dos dados de condutimetria, a partir dos dados de condutividade, e calculado um segundo grau de ionização. Ao se colocar esses dois gráficos de grau de ionização lado a lado, mais uma vez observamos que, em faixas de pH fisiológico, tanto a potenciometria quanto a condutimetria mostram que os polímeros modificados apresentam um grau de ionização maior do que o polímero não modificado. Entretanto, segundo os dados de potenciometria, esse aumento no grau de ionização foi de até 2 vezes para o polímero modificado com dipeia 34%, enquanto que para a condutimetria, o aumento no grau de ionização para o mesmo polímero foi de até 7 vezes. Então, podemos concluir que o enxerto dessas moléculas de dipeia e DI aumentaram o grau de ionização da quitosana em faixas de pH fisiológica, e embora esses dados tenham sido demonstrados tanto com potenciometria quanto com condutimetria, esses dois métodos mostraram divergência no aumento do grau de ionização das moléculas de quitosana. Eu gostaria de agradecer à CAPES pela minha bolsa de doutorado, ao IBILSE, que é onde eu faço o meu doutorado, e também ao Instituto de Química de São Carlos pelos dados de RMN. Muito obrigado.